Deus, em sua infinita misericórdia, Ele conecta todas as coisas. Ela, fazendo a abertura, ela disse que tinha uma intenção de um salmo, encontrou um outro salmo que ela achou tão bonito, sei lá, eu não lembro da expressão, estava um pouco envolvido com a questão da mídia aqui, do som. E aí, ela me passou por um texto, que é justamente o texto que eu vou ministrar essa noite. Isaías 55, um texto muito conhecido da igreja, um texto muito pregado pelos pastores, mas é um texto que nós precisamos compreender, irmãos, nesta noite, que é um chamado de Deus. É um chamado de Deus ao arrependimento, é um chamado de Deus, é um clamor de Deus, vamos dizer assim, se bem que Deus não precisa de nós, amém? Amém. Nós precisamos do Senhor, mas nós precisamos compreender, irmão, que cada dia que passa, cada minuto que passa, cada segundo que passa é precioso ao Senhor, e que nós possamos, no minuto da frente, não termos mais a oportunidade de buscarmos a Deus. Nós podemos compreender que talvez segundos pode significar vidas. Quantas pessoas nós tivemos a infelicidade de sepultar nos últimos tempos por causa do Covid? Quantas pessoas nós tivemos o prazer de estar com elas num momento e num segundo momento nós tivemos que lamentar a sua morte? Quantas vezes nós temos sido pegos por surpresa, porque a morte ela vem repentinamente. E a palavra de Deus diz que o Senhor também virá de forma repentina. Então nós nunca estamos preparados o suficiente. Quem está preparado, Cristiano? Aquele que está com o Senhor todos os dias, que já caminha com o Senhor, que tem o seu coração no Senhor. Esses não se preocupem, queridos. A palavra de Deus disse agora há pouco, eles não serão confundidos. Amém. O Senhor não vai confundir. Cristiano, mas e o pecado? Querido, não existe aquele que não peca. Não existe um justo, um sequer, está escrito na palavra de Deus. Agora, se não existe um justo, um sequer, como alcançaremos o céu? Não por nós, mas pela cruz de Jesus, pela graça. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é a obra divina, não é mérito meu. Não há méritos em salvação, querido. Não há nada que você faça, a não ser uma só coisa: escolher o Filho como Senhor e Salvador. O que separa você da salvação é uma confissão de que Cristo é o Senhor da sua vida. Nada mais. Nenhum esforço humano, nada pode garantir a salvação, porque todo esforço foi feito por um só homem na cruz do Calvário. Ele tem todo o mérito da salvação, nós nada. Mas, porque pensa o seguinte: funde Jesus. Ela disse, vai com Deus. Eu digo, funda Jesus. Cada um pensa naquilo que acha que é melhor, viu? Eu prefiro que funda. Faça na rua. Preste atenção, queridos. Nós somos filhos de Adão. Hoje de manhã mesmo eu olhei para a Malu, cedinho. Ela toda fazendo arte, e ela fez um negócio com a mãe dela, se bateu lá, alguma coisa com a mãe dela. Eu olhei para ela, sua filha de Adão. Para a Manuzinha, meu menininho de um ano e meio. Filha de Adão. Porque você vê o comportamento, mesmo com toda doçura e inocência, a gente acha bonitinho até as cagadas que elas fazem. Mas irmão, a filha de Adão, você olha e vê o pecado. Desde pequenininha, a malícia já tem, irmão. Porque diz a palavra de Deus em Romanos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por causa de Adão. Mas qual é a minha relação com Adão, irmão? Eu nasci quantos anos depois de Adão? Mas ainda assim o pecado de Adão me aflige, sim ou não? Mas Deus é um Deus justo, de equilíbrio. Então, se nós não temos aparentemente culpa do pecado de Adão, também não teríamos que carregar tal culpa,
Por isso Ele nos deu outro. Ele nos deu Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo eternamente. Então, se nós, no nosso senso de justiça humano, questionamos a Deus: o que eu tenho a ver com Adão, Deus? Adão pecou e agora eu tenho essa vida. As pessoas se justificam nisso. Falácias e falácias. Falei hoje, brincando com a minha esposa no almoço: culpa de Adão. Adão não. Se fosse você, também pecaria no lugar dele. Se fosse eu, pecaria no lugar dele. Mas como assim, Cristiano? Como assim? Hoje eu posso escolher não pecar, irmão. Eu tenho consciência. Adão me deixou um modelo, um exemplo, que o que ele fez é destrutivo, sim ou não? Sim. E hoje eu tenho consciência disso, pego ou não pego? Então, se fosse eu, também pecaria. Mas eu não tenho nada a ver com pecado, irmão. Eu tenho a ver com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, amém? Amém. Por quê? A palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas que por um só homem também veio a salvação. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Isaías 55, capítulo 1 diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E faz uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com fino manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco eu farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Saireis com alegria, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? A primeira coisa que a palavra de Deus está nos ensinando, querido, é a respeito de um chamado que Deus faz para nos satisfazer. Ele disse assim: todo aquele que tem fome, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas como, Cristiano?
Como que está falando? Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, sem valor algum na mão. Querido, o texto é um texto messiânico. Ele está remetendo para a glória do nosso Senhor Jesus. E não tem dinheiro que possa ser negociado para termos o nosso Cristo. Porque Cristo não se relaciona conosco através do dinheiro, não nesse modelo. Não no sentido de negociar alguma coisa, porque Ele é dono de todas as coisas e é Senhor dos céus e da terra. O que Ele está nos oferecendo é um alimento. O vinho representa a satisfação do nosso espírito, que clama pelo próprio Deus, de dia e de noite. E o leite representa a nossa vida terrena, que também é sedenta de alguma coisa. Todos nós, principalmente os que passaram por algum vício, ou passam por algum vício, está sempre tentando suprir uma necessidade, que do qual nunca há contentamento. Se não, fumava uma carteira de cigarro e parava. Mas não há contentamento. Vai um, vai outro, vai 2 maços por dia às vezes. Alguém fica bravo, ela acha ruim. Mas não há contentamento nessas coisas. Aí vem o crack, vai uma pedra, vai 2, vai não sei o que, vem a maconha, vem a cocaína, vem os tiros, vem o escambau. Quando não é vício no sexo, é uma mulher, é outra, é 10, não temos contentamento. O Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, e venha sem dinheiro, sem preço. Porque na verdade, lembra, é uma relação de aceitá-lo e já está tudo pronto. É simplesmente aceitá-lo e aceitar as condições dele para nós. Porque todo o sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. Você não precisa sacrificar mais, você não precisa mais fazer penitências, não precisa mais fazer promessas a um boneco inanimado e pagar sua promessa caminhando, peregrinando até uma cidade chamada Aparecida. Não! Porque ela não morreu em tal lugar. Pelo contrário, morreu, foi sepultada e continuou morta. Mas o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Ele morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Ele nos deu vida. Nenhum outro e nenhuma outra. Diga-se de passagem. Então a palavra de Deus está falando sobre 2 virtudes, uma espiritual e outra terrena. Nós temos no espírito um desejo de nos relacionarmos com o Senhor. E quando a palavra de Deus fala sobre o vinho, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho, espírito. Lembra? Este é o meu sangue, que é derramado por vós. O primeiro é o corpo, verdade. Mas ele fala: este é o meu sangue. E o que ele entrega? Vinho. O vinho tem o sinal, o símbolo do sangue de Cristo, que fala sobre uma aliança. Por quê? Toda aliança entre Deus e os homens é estabelecida em sangue. Lembra? Primeiro os animais, degolava os animais, pegava o sangue e levava para fazer a remissão do pecado do homem. Pegava-se o cordeiro, macho, sem defeito, degolava o pescoço, pegava do sangue, apresentava ao sacerdote, o sacerdote com o sangue do cordeiro, que fazia a substituição do próprio homem, levava aquele sangue diante de Deus, no Santo dos Santos, e apresentava o sacrifício do povo e dele mesmo, do próprio sumo sacerdote, diante de Deus. E a palavra de Deus falava que ele fazia isso ano a ano. Mas um dia, João Batista estava batizando, e de repente o seu primo Jesus veio, e até então para ele era o primo Jesus, estava meio assim. Mas quando ele veio, Cristo veio em sua direção para ser batizado por João, a revelação do Espírito tomou João, e João então apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que os discípulos de João deixaram João e passaram a ser discípulos de Jesus. Porque João disse: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Esse é o Filho de Deus. Então quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão,
Foi uma revelação tão grande que os discípulos entenderam. É dele que João estava falando. Vamos correr. Ele é maior do que João. Amém? Amém. E ele é o Cordeiro de Deus. Qual é a diferença do Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, que foi sacrificado pelo Pai na cruz do Calvário? Porque os homens não mataram Jesus. Não, era um plano perfeito de salvação, não um acidente. Ai, tadinho, pegaram Jesus lá no Getsemane, Jesus ficou com muito medo, um homem foi lá, espetou o lado de Jesus, Jesus sofreu, bateram, deram cusparada, fizeram um monte de coisa e por fim Jesus morreu. Não! Jesus não morreu por causa de homens, ou foi por causa de nós, nesse aspecto sim. O motivo da morte foi por causa do meu e do teu pecado. Mas homens não mataram Jesus. O próprio Jesus disse quando estava crucificado: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu. Porque ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Eu mesmo a dou como sacrifício aos homens. Plano perfeito de salvação. Não foi um acidente. Não foi algo do tipo assim: eu tentei com Moisés, não deu certo. Eu tentei com Josué, ele falhou. Eu tentei com Abraão. Eu tentei com... Não! Não! Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, em Efésios, Deus já tinha escolhido o Filho para ser o Cordeiro de Deus. Daí Efésios 1, capítulo 4, se não me fala. Efésios capítulo 1, versículo 4, se não me fala. Antes da fundação do mundo. Então tudo que Deus faz é perfeito. Então ele diz: vinde a mim, todos vós que têm fome e sede, mas vem sem dinheiro e sem preço, comprai. Mas quando fala comprar, nós pensamos na relação de troca, não é? Quando eu compro, eu não troco. Eu não troco dinheiro por alguma coisa, não é uma troca. Comércio não é uma relação de troca. Mas com Cristo, a troca é de graça para nós, porque não foi de graça para Ele. Amém? Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou o alto preço do sangue do meu Senhor e Salvador. Então não é de graça. É de graça para mim, porque para mim basta aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas para Ele custou as chibatadas que eu e você deveria ter levado. Lembra do texto de Isaías 53? Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. O texto não significa que não ficaremos doentes. O texto não está falando que se nós lembrarmos o texto de cabeça, fizermos a oração desse texto, nós somos curados. Não! O texto é um texto messiânico. Era uma profecia para aquele que viria, o Cristo. Por causa das suas pisaduras, por causa do castigo que estava sobre ele, enquanto ele estava sendo moído, por mim e por você, eu recebo paz. Paz de quem? Da ira de Deus, que era para ser derramada sobre mim, foi derramada sobre o Filho. Entende, querido? Então o que é a propiciação? É a ira de Deus sendo satisfeita no Filho e não em mim, você, porque nós não suportaríamos. Somente o próprio Deus. Ele é Deus, sim ou não? Sim. Somente o próprio Deus poderia entregar a Deus um sacrifício à altura para satisfazer a ira de Deus, porque nós não merecemos nada a não ser castigo e condenação. Mas aprove Deus humilhar o seu Filho por morte e morte de cruz. E a palavra de Deus diz que pela obediência do Filho de Deus, nós fomos livres da condenação do inferno. Amém? Amém. E a palavra de Deus então continua: vinde, sem dinheiro e sem preço, mas buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, chamai-o enquanto ele está perto. Por quê? Significa, irmão, que vai chegar um tempo que você vai clamar e já não poderá mais. Ou chegará um tempo que você gostaria de clamá-lo,
mas você já não existirá mais, porque nós nessa terra não viveremos para sempre, amém? Amém. Descerão alguns na sepultura esse final de semana. Uma eu sei que é uma senhora, conhecia pela neta dela, vi a foto, sei quem é. Mas temos perdido alguns jovens, que talvez perderam a oportunidade de fazer o chamado de Deus para a sua vida. E para esses, agora, se ele já tinha uma aliança com Deus, é outro aspecto, irmão. Mas o que eu estou falando é nós, que às vezes ainda estamos vivendo uma vida de pecado, mas pecado assistido, querido. Eu não estou falando porque todos pecamos. Eu sou um pastor e sou pecador, querido. Mas eu estou falando de pecados involuntários, não pecados premeditados. Porque aquele que peca premeditadamente, a palavra de Deus diz que ele é mentiroso e se faz filho do diabo. Em João está escrito isso, no primeiro João, se não me falha a memória, ali outro dia, lá no Veredas. Os mentirosos são filhos do diabo, porque fala que o diabo é o pai da mentira, e que ele é mentiroso desde o princípio, e que todo aquele que mente e que continua a viver na prática da mentira, a palavra de Deus fala que é filho do diabo e não filho de Deus. Mas nós temos essa noite mais uma oportunidade para recebermos ou correspondermos ao chamado de Deus. Invocar ao Senhor enquanto se pode achar, procurar enquanto Ele está perto, porque grande é o Senhor. E Ele fala que é o desejo do coração de Deus é que o inimigo se arrependa do seu pecado. E diz que Deus é rico em perdoar. Eu sei que algumas pessoas carregam um sentimento de culpa tão grandioso, querido, e que esse sentimento de culpa faz separação entre essa pessoa e Deus. Mas eu anuncio ao Cristo de Deus, ao Cordeiro de Deus, e a palavra de Deus diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo pecado do mundo. Não é alguns pecados, todos os pecados do mundo. Todos quais? Todos os que eu confesso, porque se confessares com a tua boca e creres em teu coração, serás salvo. Mas eu preciso confessar. Por quê? Nós temos o Cronos, lembra? Cronos, o tempo da terra, de cronômetro, de cronologia. O tempo de Deus é o Kairos de Deus, a eternidade. Deus é princípio, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E o mundo espiritual, ele não tem nem princípio nem fim. E quando nós pecamos na carne, nós pecamos no espírito. E isso então fica vagando na eternidade. E Satanás então pesca o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que ele fica apresentando-se diante de Deus e nos acusando de dia e de noite. E eu sempre digo e eu vou repetir: tem 3 pessoas que sabem tudo a respeito de você, cara. Você mesma, Deus e o diabo. Miseriqueima. Exatamente. 3 pessoas sabem. Como é que ele chama? Márcio. Marcinho? É o Marcinho, né? 3 pessoas sabem tudo a respeito de você, Marcinho. Você mesmo, Deus e o diabo. Cuidado com você mesmo, com aquilo que você faz, porque é você que ou se qualifica ou se desqualifica, né, Bruninho? Né, Ronaldinho? Amém? Amém. Então preste atenção, querido. A palavra de Deus diz que nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas a palavra também diz que nós temos um advogado, um justo juiz, que conhece as nossas fraquezas, e ele intercede por nós, mas não de graça. Nos custa algo pequenininho. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei de novo. O que foi? Eu menti, eu traí, eu fumei, eu roubei, eu matei,
cheirei, eu fiz várias coisas. E a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa, mas deixa os pecados, alcança a misericórdia. Porque não adianta confessar o pecado e voltar no pecado. Aí confessa aquele pecado e repete o mesmo pecado. Não é que não adianta, querido, no sentido de que, pastor, então não tem chance para mim? Tem. Só que não é feito assim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem vida com Deus se santifica todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá Deus. O que é santificação, pastor? É se converter hoje e amanhã virar um santo? Não! Não! Santificação é todos os dias. É um desafio. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Não só por hoje da vida. Hoje eu vou ser melhor que hoje. Amanhã eu vou ser melhor que hoje. Aí no outro dia, melhor. Aí eu vou criando um caminho melhor. Mas eu não posso me acostumar com o meu pecado. Porque o salário do pecado é a morte, querido. E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então o que nós precisamos fazer? Receber o chamado de Deus. Porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então o que nós precisamos fazer? O que Cristo fez por nós. O que, pastor? Substituirmos. Deixarmos Ele no comando da nossa vida. Pai, afasta de mim esse cálice. O próprio Filho pediu. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Quando somos tentados pelo pecado, nós estamos vivendo um cálice, querido. O que é o cálice? É uma dor, um sofrimento, um sentimento, uma angústia. Como diz o Tiririca, um frijume. Dá um frijume na gente. Tomar uma, né, dele? Dá uma cheirada, dá uma, sei lá o que mais. Uma fungada no cangote de uma negra, mas ela é casada, eu também sou. Ou talvez ela não é, mas eu sou. Ou talvez ela é e eu não sou. Não pode. E aí nós ficamos com um frijume, um trem na barriga da gente, com a vontade de pecar. Senhor, afasta de mim esse cálice. Aí o Senhor vem. E que seja feita com tudo a tua vontade. Porque o que é o Evangelho? Senão, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não existe Evangelho, querido. Não existe religião sem deixar coisas para trás. E o que você tem que deixar para trás está muito ligado com as coisas que a sua carne deseja. Carne. Pastor, como que eu venço a minha carne? Jejum. Estamos jejuando. Para que serve jejum? Para convencer Deus a me dar o carro novo? Não! Não! Jejum serve para quê? Fortificar. Para matar a sua carne e dizer a ela, quem manda é o meu espírito. O jejum é o quê? É um sofrimento, né, Deus? Eu gosto de comer bastante. Também gosto dele. Tamanho da barriga. Barriguinha do Levi. Só que quando nós deixamos de comer uma refeição, nós ficamos virados no giraia. Mas nós estamos dizendo para a nossa carne, quem manda na potroca sou eu. E não é você. E todas as vezes que eu nego a minha vontade para a carne, eu me fortaleço no espírito. Boa noite, meu querido. Quer chegar? E a voz de Deus vai se tornando cada vez mais audível. Para isso é o jejum. Não para mudar Deus, porque Deus, a palavra de Deus diz em Malaquias, não levante a mão, não é assalto. Hein? Malaquias 3,10 é quase assalto na igreja, naquelas igrejas ruins lá. É só Malaquias 3,10, irmão, arranca até as cartas, depois ela voltar. Não, calma. Malaquias está escrito, irmão, o Senhor não mudou. Ele não muda, querido. Ele era, Ele é e será eternamente. Você acha que alguém, presta atenção, pecador, falho como eu e você, vai jejuar e vai conseguir mudar o caráter de Deus a favor de algo que eu preciso?
Não, porque eu, o Senhor, não mudo. Você acha que o Senhor erra e fala, eu errei, tadinha, ela pediu tal coisa, eu não dei, mas agora ela está tão boazinha, jejuando, está até magrinha, eu vou dar para ela. Não! Mas por que eu consigo coisas quando eu jejuo? Porque todas as sortes de bênçãos já estão preparadas para nós nas regiões. Aí você alcança por quê? Você mata a sua carne, fortalece o seu espírito. E o seu espírito tem comunhão com Deus. E Deus é teu Pai. E Ele ama dar presentes. Porque vós que sois maus, quer dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Assim está escrito. Então por que ganhamos mais de Deus quando estamos mais perto dele? Porque é natural. Porque o filho que anda mais perto do Pai recebe mais. É normal. Verdade ou não é? Então não entenda o jejum como uma barganha com Deus. Mas entenda que Deus olha tudo que nós fazemos. E Deus é um Deus galardoador. É um Deus recompensador. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer, em relação a Deus, Deus nunca vai perder você. Ele vai te dar muitas mais vezes. Então compensa, querido, se sacrificar por Ele. Por quê? Porque Ele se sacrificou por nós. Vamos ficar de pé? Vamos fazer de conta que está acabando? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos dar um aleluia? Aleluia, Jesus. Vamos pedir misericórdia? Está quebrando tudo isso. Misericórdia. Misericórdia, estou quebrando um monte de coisa. Vou ficar meio nervoso, meu pai. Vamos fazer uma canção. Eu até me esqueci, claro. Já estou ficando rouco. Tinha garganta hoje, hein? Nós que vem no culto, pode fazer um pedido? Pode fazer um pedido, querido. É oração nossa, oração. É ruim também. Eu vou falar que você não vai fazer um pedido? Eu quero uma tampa. Quero uma tampa. Tâmara? Tâmara? Uma tâmara? Nós Dura coisas Nós pedistes. ganhamos a tâmara aqui, aí nós ganhamos leite de mel lá. Certo. Vai me encontrar lá. Querido, hoje, Carol, só um minuto. Esse Facebook é meio. Glória a Deus. Ô filho.